A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 31 de janeiro de 2024 e eu decidi iniciar o meu testemunho. Me chamo Luana, sou casada há 12 anos, temos 2 filhos lindos e entrei no meu segundo deserto há 30 dias atrás. Deus me colocou em um segundo deserto, pois sei que Ele quer tratar o meu íntimo e o íntimo do meu esposo. Nesse segundo deserto, estou muito mais em paz do que no primeiro, pois já sei tudo o que devo fazer. Já sei me posicionar, aplicar o deixar ir e descansar no Senhor. Vocês devem estar se perguntando por que eu, com apenas 30 dias de deserto, já decidi escrever o meu testemunho. Pois bem, Deus estava me incomodando para isso há alguns dias, e eu queria fazer diferente dessa vez, descrevendo em detalhes tudo o que estou passando. E ainda irei passar até o final deste deserto, pois no primeiro deserto eu dei um testemunho de qualquer maneira e não engrandeci o nome daquele que faz e sempre fará todas as coisas. Bom, vamos lá. Há 5 anos atrás, eu entrava no meu primeiro deserto. Sempre fui uma esposa rixosa, reclamava de tudo, mimada, controladora, insegura. Eu era uma ótima dona de casa, mãe e esposa, porém eu esquecia do principal, Deus. Eu e meu marido nos batizamos juntos, porém em pouco tempo ele se desviou dos caminhos do Senhor e eu havia me tornado aquela crente religiosa que só ia à igreja para cumprir protocolo. E nesse primeiro deserto tive um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Meu casamento era composto de muitas inseguranças, crises de ciúmes, vigiava o celular do meu esposo a todo momento. Quando eu mandava mensagem e ele demorava para responder devido ao trabalho, pronto, meu dia acabava. Até que chegou o dia que meu esposo juntou todas as coisas dele e saiu de casa e foi em busca da tal felicidade. E foi viver, gente, uma vida de solteiro. Conheceu pessoas diferentes, frequentava bares e shows. Eu, no começo, ficava desesperada, me humilhando, querendo resolver tudo com a força dos meus braços. Mas Deus é um Pai tão misericordioso que foi me lapidando, me transformando. Conheci então o blog e canal da Sol e comecei a aplicar tudo o que elas nos aconselhava. Comecei a fazer os propósitos de jejum e oração. Comecei também a me reerguer. Foi nessa época que me inscrevi na faculdade de pedagogia, onde eu me redescobri como mulher. 3 meses de deserto e Deus restaurou meu casamento. Porém, hoje eu vejo como novamente eu fui tola e não estava realmente preparada para a volta do meu esposo. Pois no primeiro sinal de reconciliação, eu já fui logo agindo com as minhas próprias mãos. Mas Deus cuidou, Deus bradou e seguimos nosso casamento. Meu esposo tinha voltado totalmente transformado, carinhoso, amoroso. Nos 3 primeiros anos depois da volta dele, estávamos vivendo maravilhosamente bem. Porém, eu ainda colocava o meu esposo no lugar de Deus. Eu ainda tinha uma dependência emocional muito grande do meu esposo. Eu me afastei de tudo e todos. E ele sempre falando que eu precisava focar em mim e nas coisas que gostava de fazer. Depois de um tempo, eu consegui um trabalho na minha área, numa escola que eu amava trabalhar. E nessa mesma época, meu esposo havia perdido o emprego. E olha, irmãos, quando eu estava lá naquele primeiro deserto, eu orava para o meu esposo ser dependente financeiramente de mim. E olha só, Deus dando aí a oportunidade dele ser dependente de mim. Porque, afinal, nesse momento, nesse período, eu estava trabalhando e ele não. E por que eu digo que eu pedia isso em oração? Porque quando ele trabalhava e eu era só mãe e dona de casa, eu me sentia muito humilhada, porque eu não podia ajudá-lo. Então, quando eu entrei naquele primeiro deserto, eu orava a Deus pedindo para que ele fosse dependente de mim. E aí, agora, há alguns anos atrás, que eu fui colher essa oração. Meu esposo ficou, sim, desempregado. E só eu trabalhando em casa e ele realmente dependendo de mim. Mas mesmo assim, mesmo ele perdendo o emprego, ele sempre continuava muito paciente, não deixando se abater diante daquela situação. Com o coração totalmente quebrantado,
Ele estava a um passo de voltar para os caminhos do Senhor. Porém, eu, como sendo uma esposa tola, novamente comecei a dar brechas para o inimigo. Não orava mais com tanta frequência. Faltava nos cultos, voltei a reclamar de tudo. Enfim, eu mesma estava destruindo meu lar. Eu estava tão sobrecarregada, com aquela dependência do meu esposo, tendo que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda assim passando um aperto financeiro, que eu não conseguia mais buscar a Deus, eu faltava aos cultos e, consequentemente, a minha casa estava desmoronando. A palavra do Senhor diz: a esposa sábia edifica o seu lar, mas a tola o destrói com suas próprias mãos. Depois de alguns meses desempregado, o meu esposo conseguiu um novo emprego. Foi um período em que eu e ele trabalhávamos muito. As coisas tinham melhorado entre nós. Eu voltei a ficar mais firme na presença do Senhor, mas algo ainda me faltava. E eu não sabia explicar o que era. Com ambos trabalhando excessivamente, nossos filhos começaram a sentir muito a nossa ausência. E meu esposo, se estabilizando no novo serviço, conversamos e resolvemos que era melhor eu sair do trabalho para me dedicar mais aos meninos e à casa. Irmãos e irmãs, hoje eu digo que essa decisão foi a pior coisa que eu fiz, pois ao sair do trabalho, eu fui aos poucos voltando a ficar dependente emocional e focar totalmente no meu esposo de novo. Ele foi transferido para Campinas e eu mais uma vez não vigiei. Ao invés de orar e pedir para o Senhor dar uma direção do que fazer, eu já fui logo brigando, já fui logo falando que aquilo não ia dar certo, que nós deveríamos mudar para Campinas. A verdade, irmãos, a verdade é que eu queria mesmo era estar perto do meu marido para poder novamente controlá-lo. Resumindo, nos mudamos às pressas para lá e lá Deus começou a tratar. Lá eu comecei a ter novamente um relacionamento com Deus. Porém, o meu esposo sempre trabalhando muito. Eu e os nossos filhos sentindo bem sozinhos naquela cidade. Meu esposo começou a se afastar de nós, ficava sempre calado e eu já sentia que não éramos mais uma família. Passamos o Natal e Ano Novo de 2023. Somente nós 4, num clima totalmente estranho. Meu esposo cada vez mais distante e focado no trabalho. Até que no dia 1º de janeiro de 2024, ele me acordou e chorando disse que não dava mais, que ele precisava ficar sozinho, que ele não estava bem, precisava cuidar da mente e que o melhor era eu voltar para minha cidade com os nossos filhos. Ali eu já tinha entendido tudo, pois alguns dias atrás, antes do ano de 2023 se acabar, eu orei a Deus dizendo que o ano de 2024 tinha que ser diferente, que eu não aceitava mais viver daquela maneira e que eu gostaria do meu marido de volta para os caminhos do Senhor. E ainda profetizei: no ano de 2024, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, e detalhe, irmãos, uma semana antes do meu marido vir falar comigo e tomar a decisão que não queria mais a família, um ex-pastor meu, que fazia muitos anos que eu não conversava, ele tinha me mandado uma mensagem, um recado de Deus, me avisando que muitos se levantariam contra mim, mas Deus prevaleceria, que eu tinha que permanecer firme. E naquela hora que eu recebi a mensagem daquele pastor, eu não entendi. Mas quando meu esposo conversou comigo e disse que não queria mais a família, Deus colocou no meu coração: você não orou pedindo um ano de 2024 diferente? Eu já te avisei, né? Então ali eu lembrei daquela mensagem do pastor e Deus colocou no meu coração que era permissão dele para ele tratar eu e meu esposo, porque junto ele não iria conseguir trabalhar em nós. E foi assim, irmãos. Meu esposo me ajudou a arrumar todas as nossas coisas, comprou as caixas, foi super solícito e me ajudou a organizar. Eu sempre tive muita dificuldade com a organização e ele me ajudou a organizar tudo dentro do nosso carro. Me deu um abraço apertado, deu um abraço apertado nos nossos filhos, me deu um beijo e disse a seguinte frase, que eu nunca vou me esquecer: fique em paz, vai dar tudo certo.
E assim peguei a estrada e vim para São José com os nossos filhos. Assim que eu cheguei, eu fui super bem recebida pela minha sogra. Ficamos morando lá por alguns dias, até eu conseguir um apartamento para alugar. E olha, em meio a toda essa tempestade, eu sou grata a Deus pelo seu cuidado comigo, pois em 10 dias eu já estava me mudando para o meu lar com os meus filhos. Irmãs, Deus proveu tudo, tudo mesmo. Eu vim para São José apenas com a roupa do corpo e uma TV dentro do carro. E em 10 dias que eu estava em São José, eu tinha um apartamento e uma casa completa. Completa que eu digo, com fogão, geladeira, cama, sofá, tudo que uma casa precisa ter. E hoje, com 30 dias que estou na minha cidade, já morando na minha casa com os meus filhos, Deus abriu uma porta. Eu voltarei a dar aula na escola que eu pedi conta, naquela mesma escola que eu amava trabalhar e que sofri demais quando pedi conta. Olha só, irmãs, olha só a fidelidade de Deus conosco. Ele é fiel, ele faz tudo além do que pedimos ou pensamos. Eu sigo firme nos caminhos do Senhor, descansando nele, fazendo a minha parte com jejum e oração e falando do seu amor. Nós sabemos e eu creio que o tempo é do Senhor. É lindo ver o agir de Deus na minha vida. Quando falamos que Deus não restaura casamentos e sim pessoas, algumas pessoas ficam sem entender. Mas a verdade é que Deus vai tratar todas as áreas da nossa vida. Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco. E a restauração do nosso casamento será só a cereja do bolo. Irmãs, a busca pela restauração é um processo muito solitário. Mas quem peleja por nós é Deus. Nós só precisamos estar na posição, orando, jejuando, cuidando dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso corpo, da nossa mente, e o resto tudo Ele fará. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Me lembro que quando meu esposo vinha para São José ficar com os nossos filhos, eram os dias mais difíceis para mim. Meu esposo ficava na casa da minha sogra com os meninos e me doía muito ver eles fazendo programas sem a mim. Porém, eu sabia que tudo isso fazia parte do processo, e nesse tempo eu já vi o mover do Espírito Santo na vida do meu esposo. Ele já estava sendo um pai zeloso, carinhoso, companheiro, coisas que já fazia muito tempo que eu não via. Cada vez que as crianças ficavam com ele e eu ficava sozinha, eu usava desse momento para me aproximar ainda mais do Senhor. Eu me lembro que eu escutava louvores dia e noite e profetizava aquelas letras que eu escutava sobre a minha vida. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. O processo, irmãos, é dolorido, mas não é para a nossa morte. Comecei uma campanha reconstruindo muros, 52 dias de oração e jejum. E quando digo reconstruindo, não digo só sobre a minha família, mas sim sobre todas as áreas da minha vida. E olha, assim que comecei, vi o sobrenatural de Deus operar em mim. E quando as coisas pareciam sair do controle, quando eu achava que eu não iria mais suportar, eu pedia e clamava para Deus falar comigo. E quando eu chegava no culto, Deus falava do início ao fim. Não estou dizendo isso para me engrandecer. Muito pelo contrário, estou compartilhando para que vocês vejam que Deus sempre está de prontidão para nos escutar. Só precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Nesse deserto, diferentemente do primeiro, eu estou em paz e realmente estou sozinha nesse processo. Pois da primeira vez eu contava para todo mundo, chorava para qualquer um. Era um desespero absurdo, achando que contando para todos e o meu esposo vendo aquele meu sofrimento, ele iria voltar. Pois bem, Deus, com a sua infinita misericórdia, permitiu que meu esposo voltasse em 3 meses. Porém, como eu já disse anteriormente, eu não estava preparada e acabei recebendo meu esposo de qualquer maneira, cheio de carrapichos, e aí com o tempo nós dois fomos voltando a cometer os mesmos erros. E cá estava eu de novo, 5 anos depois, novamente em um deserto, porém dessa vez com uma grande bagagem, mais madura e já pronta para guerrear da forma correta pela minha família. Tive alguns sonhos
Sonhava que eu estava gerando, depois sonhava que estava amamentando um bebê. E trazendo para o que eu estava passando, Deus colocou no meu coração que aqueles sonhos era Ele dizendo que Ele iria gerar o meu milagre. Eu ainda estou no deserto. Eu creio que o tempo é do Senhor. Mas eu creio, em nome de Jesus, que muito em breve a minha vitória chegará. Deus abençoe